Tem algo em você que nunca morreu. Mesmo que você tenha fingido, mesmo que tenha enterrado fundo sob camadas de "tá tudo bem". Às vezes, ele volta. No silêncio antes de dormir, na raiva sem motivo, naquela vontade de sumir que você não consegue explicar. É um lado seu que você aprendeu a esconder, porque disseram que era feio, errado, vergonhoso. Você o trancou para ser aceito, para ser forte, para ser o que esperavam de você. Mas agora, ele te guia, mesmo que você ache que está no controle. Porque o que é rejeitado não desaparece. Ele se disfarça e começa a escolher por você. Quem você ama, o que você evita e até onde você se sabota. Não é azar, não é destino. É só a parte esquecida de você, pedindo para ser ouvida. Você passou a vida achando que o problema estava lá fora, nas pessoas que te machucaram, nos pais que não souberam te amar do jeito certo, na sociedade que cobra, exige, pressiona. Mas deixa eu te contar uma coisa dura e libertadora. O vilão da sua história não é o mundo. É a máscara que você foi forçado a vestir para sobreviver nele. Sabe aquele lado que você chama de eu mesmo? O que se adapta, o que é bom de lidar, o que tenta sempre parecer bem. Ele é só a versão editada, criada para ser aceita, aplaudida, tolerada. E o preço disso? Você teve que esconder o que realmente sente, o que realmente quer, o que realmente é. Carl Jung chamava isso de a sombra, tudo aquilo que você rejeita em si, mas que continua ali, esperando a chance de sair. E ela sai. Na raiva que explode do nada, na culpa que aparece quando você relaxa, na sensação de estar sempre fugindo, mesmo parado. Você não tem medo do fracasso. Você tem medo de ser visto exatamente como é, e não ser amado. E é por isso que essa sombra manda em você. Porque você nunca teve coragem de sentar com ela, de ouvir o que ela tem a dizer. Você não nasceu escondido. Lá no começo, você era inteiro. Chorava quando doía. Gritava quando algo te assustava. Amava sem medo de não ser correspondido, mas em algum ponto, isso parou de ser seguro. Talvez tenha sido aquele comentário cruel no colégio, ou o silêncio de um pai que não sabia como acolher, ou a mãe que exigia perfeição até no jeito de respirar. Você aprendeu que mostrar demais era perigoso, que sentir demais te colocava em risco. Então, começou a montar uma versão sua, mais aceitável, mais fácil de engolir. Você virou o engraçado, o esforçado, o discreto ou o perfeito. E funcionou, por um tempo. Mas a conta sempre chega, porque essa persona que você construiu não aguenta sustentar o peso de uma alma sufocada. Por trás da sua educação existe um grito. Por trás do seu cansaço existe uma tentativa constante de agradar. Por trás da sua dúvida existe alguém que só queria ser aceito como era. Você não tem vergonha de quem é. Você tem vergonha de quem foi forçado a deixar de ser. E enquanto essa dor não for olhada de frente, ela vai continuar vestindo suas roupas, escolhendo seus silêncios, sabotando seus sonhos. Você acorda com pressa, mas sente que está atrasado para algo que nem sabe o que é. Tem dias em que está rodeado de gente e se sente absolutamente sozinho. Outros em que tudo parece dar certo, mas por dentro nada faz sentido. Não é azar. É o efeito colateral de uma vida vivida com freios invisíveis. Você diz sim quando quer dizer não. Se cala quando tem algo importante para falar. Se esconde quando deveria se mostrar. E o pior, depois se culpa por não ter coragem, por não sair do lugar, por não se reconhecer mais. Mas como você vai se mover, se cada passo ainda precisa da permissão de uma versão antiga sua? Você acha que tem medo de errar, mas a verdade é que tem medo de se mostrar, porque no fundo, você ainda acredita que não merece ser visto de verdade. Então se sabota, evita, se distrai, ou se exige tanto que nunca começa. Tudo isso sem perceber, você está vivendo uma vida pequena, não por falta de talento, mas por excesso de proteção. Proteção contra a rejeição,
contra o julgamento, contra a dor antiga que nunca foi digerida. E enquanto essa sombra seguir não nomeada, ela vai continuar sendo o motor silencioso de todas as suas decisões. E é aí que algo muda, não de repente, mas como quem começa a ouvir um som que sempre esteve ali, no fundo do silêncio. Você começa a perceber que não adianta mais fugir, porque não há para onde correr quando o inimigo mora dentro. E que talvez ele nem seja inimigo, talvez ele só esteja cansado de ser ignorado, cansado de gritar e não ser ouvido, cansado de ter que se disfarçar de medo, de raiva, de procrastinação, só para te lembrar que ainda existe. E aqui está o mais difícil. Você não precisa vencer esse lado. Precisa sentar com ele, olhar nos olhos do que você rejeitou, do que sentiu vergonha, do que tentou enterrar a vida inteira. Porque é nesse encontro que você para de brigar com a própria alma. É quando entende que a sombra não quer te destruir. Ela só quer ser parte. A raiva que você esconde talvez seja só potência mal canalizada. A tristeza que você empurra talvez seja a sensibilidade que te faz humano. O medo que paralisa talvez seja a bússola apontando para onde dói, mas liberta. Integrar é isso. Parar de escolher entre ser aceito ou ser inteiro. E finalmente permitir que todas as suas partes existam, sem máscara. Não vai ser leve, mas vai ser real. E o real liberta mais do que qualquer fantasia de perfeição. Nem tudo precisa ser entendido. Algumas coisas só precisam ser sentidas, e pela primeira vez permitidas. A cura não começa no discurso, começa no gesto. E o primeiro gesto é parar de se proteger de si mesmo. Feche os olhos, sente o corpo e perceba onde dói, sem tentar corrigir, sem explicar. Quando foi a última vez que você escutou seu medo, sem interromper? Quando foi a última vez que você reconheceu sua tristeza, sem correr dela? Ficar presente com o que machuca já é uma forma de libertação. Você não precisa vencer a dor, precisa só não abandoná-la. A segunda atitude é mais íntima, reencontrar sua imagem real, não a que aparece nas redes, nas selfies, na versão social, mas aquela que vive por trás dos olhos. Uma vez por semana, ou quando sentir que está se perdendo, pare em frente ao espelho, sem pressa. Fique ali. 30 segundos, 1 minuto, 2, e diga, sem desviar o olhar: eu sei quem você tentou ser para sobreviver, mas agora pode voltar. Não é sobre mudar tudo, é sobre lembrar que você não está sozinho dentro de si. Porque quando você para de esconder, a sombra deixa de gritar e começa a caminhar ao seu lado. Agora imagina, se ninguém estivesse olhando, se você não precisasse mais agradar, se não existisse culpa, medo ou vergonha, só você inteiro, quem você seria? Talvez não tão simpático, talvez mais firme, mais intenso, mais real. Talvez sua voz ficasse mais grave, seu olhar mais calmo, seu passo mais livre. E se tudo isso que você esconde não fosse um erro, mas justamente o que falta para você voltar para casa? Porque no fim, não é sobre se tornar outra pessoa, é sobre lembrar de quem você era, antes de achar que precisava se esconder. Então eu te pergunto, se hoje você deixasse sua sombra entrar, o que dentro de você finalmente poderia sair? Se esse vídeo tocou em algo que você costuma esconder, não ignore. Se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre o que ninguém ensina, mas todo mundo sente.